Amigos e amigas, vamos ao momento de catequese nos meus endereços telemáticos. Você já acessou Paulo Roberto Maciel Maciel? Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 para ir direto ao YouTube. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. repórterpaulomaciel.blogspot.com no blog. facebook.com/Paulo Maciel da rádio. E como eu já disse, endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. Olha, catequese aqui numa pesquisa que eu fiz no canal do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem mais de 100 livros, gente. É uma pessoa que tem uma formação muito grande, uma formação e informação sobre o cristianismo. Vamos ver, eu pesquisei no canal dele porque ele responde às nossas dúvidas. A gente passa pelo Instagram, pelo YouTube, as dúvidas, e ele responde. Que bom, né? Essa aqui eu pesquisei no dia 1º de setembro de 2025. O inferno será um lugar quando as almas tiverem seus corpos? Alguém perguntou isso. O inferno. Pessoas que não querem Deus vão para o inferno, infelizmente. Vão ter corpos tenebrosos. Vai ser de ranger os dentes. Então alguém perguntou, o inferno será um lugar quando as almas tiverem seus corpos? Quando houver a ressurreição? Aí o professor respondeu, não seria bem um lugar, pois depois da ressurreição os corpos não ocupam mais espaço. O corpo não vai ocupar mais o espaço como ocupa hoje. Não é material o corpo. Jesus ressuscitado entrava e saía do cenáculo sem abrir as portas. Isso porque o corpo ressuscitado não ocupa nem tempo nem espaço. Ele existe como corpo, mas numa nova natureza. Então, purgatório, céu e inferno não são espaços como conhecemos aqui. São um estado de vida da alma junto com o corpo ressuscitado. É algo que o ser humano não sabe explicar, pois transcende a ciência, fica no campo sobrenatural. Talvez a pessoa só entenderá isso depois da ressurreição. Então é algo muito difícil mesmo, né? É coisa de Deus, nós somos criaturas. Como é que nós vamos querer entender o Criador? Prova de amor a Deus. Deus prova o nosso amor por Ele. Por isso, possivelmente, permitiu que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, fossem tentados e testados. No entanto, na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, o apóstolo São Paulo diz que Deus é fiel, ou seja, Ele não nos deixa ser tentados mais do que as nossas forças, mais do que podemos suportar. E com a sua graça, Deus nos ajuda a vencer as tentações. Santo Agostinho diz que se Adão, no paraíso, tivesse rezado, não teria pecado. O que leva uma pessoa a não rezar é a presunção de achar-se autossuficiente, isto é, pensar que se defende sozinha. A pessoa acha que se defende sozinha, não precisa de ninguém. É o indivíduo que pensa não precisar de ninguém, que pode tudo, quando, no fim das contas, não pode nada. Jesus já disse, sem mim nada podeis fazer. É uma lição para todos, pois nós não podemos nada. Somos frágeis, pecadores, indignos servos. Vamos falar sobre Eucaristia, a hóstia consagrada. A Eucaristia é a presença real, substancial de Jesus Cristo. O pão consagrado é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Mais do que Jesus estar ali, aquele pão é o corpo e sangue de Cristo. A igreja ensina isso desde o século I. É heresia dizer que a Eucaristia é apenas um sinal ou um símbolo. Jesus disse, isto é meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Então, a Eucaristia é a presença real de Cristo, da sua
alma, sua divindade, seu corpo, seu sangue. Arca da Aliança. Ninguém sabe onde está a Arca da Aliança ou se ela foi dissolvida. Ela pode ter sido enterrada ou escondida num lugar que até hoje não se descobriu. O Templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão, foi destruído em cerca de 590 a.C. E os babilônios levaram a Arca da Aliança, pois ela era de ouro. Um palpite é que eles podem ter derretido esse ouro para outros fins. Então, podem ter derretido a arca, né? É apenas um palpite, não é uma certeza. Ira, raiva. Você já teve ira? Você já teve raiva? São palavras sinônimas, né? A ira passageira não é pecado. O pecado é permanecer na ira, na raiva. Continuar. Sentir uma tentação não é pecado, mas sim permanecer nessa tentação. Consentir é que é pecado. Sentir não é pecado. Consentir, sim, é pecado. Dom da ciência. Alguém perguntou sobre o dom da ciência. São Paulo apóstolo fala sobre o dom da ciência na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, que pode ser a ciência infusa. Há os 7 dons infusos do Espírito Santo: sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. Este dom da ciência infusa é o conhecimento profundo das coisas de Deus, da ciência divina, principalmente da teologia. No batismo, todos recebem esse dom, a fim de crescerem na graça de Deus. São Paulo, ainda no dom, sobre o dom carismático, extraordinário da ciência, ou seja, então São Paulo ainda fala sobre o dom carismático. Porque tem o dom infuso, esse aqui é meio complicado de explicar, mas São Paulo fala ainda do dom carismático, que não é o mesmo dom infuso. O dom carismático é extraordinário, é da ciência, ou seja, é saber prever as coisas, saber o que vai acontecer. Os santos tiveram muito esse dom, esse carismático. Não é o infuso, é o carismático. São Dom Bosco, por exemplo, quando recebia um jovem para a confissão, ele já sabia de antemão os pecados. Olha só, a pessoa chegava e ele já sabia os pecados. Santos previram coisas que de fato aconteciam. É algo que Deus revela. Então, Deus dá essa revelação a quem Ele quer. Então, dons carismáticos. Tem o dom infuso, que nós recebemos para conhecer as coisas de Deus no batismo, né, para ser iluminado por Deus, e tem o dom carismático, que é prever as coisas, adivinhar, seria a palavra mais comum. Indulgência plenária. A indulgência plenária pode ser pedida a qualquer tempo, fazendo uma confissão bem profunda com o sacerdote, participando da Eucaristia, comungar, não é? E rezando para o Papa. Pode ser um Pai Nosso, Ave Maria. Isso nunca muda. A quarta condição é que pode-se rezar um terço em família, ou fazer a leitura da Bíblia meditada, ou uma adoração ao Santíssimo durante meia hora, ou ainda uma via sacra na igreja. Agora, uma coisa interessante é a veneração aos santos. O católico, ele não adora o santo, ele venera o santo. Vamos saber dessa explicação? O católico venera os santos, o que não significa adorar. Adorar somente a Deus. Quando se venera um santo, está se prestando um culto de amor a ele. E quando se faz isso, o católico está, na verdade, glorificando a Deus, porque aquele canonizado é santo por obra e graça de Deus. Princesa Isabel. A princesa Isabel não conseguia ter filhos. Foi então à Basílica Velha de Nossa Senhora Aparecida, no estado de São Paulo, e fez uma promessa. E o resultado? Conseguiu engravidar e teve 3 filhos. Como agradecimento,
A princesa Isabel deu a sua coroa para a igreja de Aparecida e ela, em 1888, aboliu a escravidão no Brasil. E pior é que tem gente no Brasil, da esquerda, que não reconhece isso. Quer apagar a nossa história, gente. Que coisa, né? Só no Brasil mesmo. Agora uns tópicos interessantes que eu pesquisei em outros sites, em vários canais da internet. Frases para reflexão. Pobreza não pode ser miséria e riqueza não pode ser exibicionismo. Significado dos números na Sagrada Escritura. O número 12 na Bíblia é símbolo do povo de Deus. O 7 é perfeição. 70 vezes 7 é igual ao perfeitíssimo. O número 3 é número divino. O 4 representa o universal. Perseguição. Janela 10-40 representa países do norte da África, Península Arábica e Ásia, onde predominam o islamismo, o hinduísmo e budismo, além de muita pobreza, falta de recursos e, em muitos casos, perseguição aos cristãos. Cerca de 2/3 da humanidade vivem nessas nações. Vocabulário. Vamos saber aqui do dicionário o significado de um vocábulo. A palavra primícias, você sabe o que significa? Primícias significa primeiros frutos, a primeira colheita. Descuido na digitação. Aqui eu fiz uma pesquisa própria. Por algum descuido ao digitar palavras, podem se cometer erros crassos. Eu já cometi. Por isso que tem que ter muita atenção ao digitar. Por exemplo, tradição pode sair como traição, se você, né, não colocar o D. Às vezes a tecla do computador não está digitando a letra D. Então você vai escrever tradição e sai traição. Meu Deus do céu. Já aconteceu comigo, hein? Força pode sair forca, se não tiver o cedilha, né? Se não tiver cedilha no C. Porção pode sair como porcão, também sem cedilha, se não tiver cedilha. Banco pode sair bando. Quando você bate na tecla errada ali, banco sai bando. Eu já escrevi assim, bati na tecla errada, depois eu corrigi, né? Anitta pode sair como anta. Se você não digitar o I, eu acho que eu tinha na época da máquina de escrever, eu escrevi várias vezes anta, porque o I não estava funcionando na máquina de escrever. Então a Anitta saía anta. Meu Deus do céu, cada coisa, né? Digitação tem isso. Fruto pode sair furto. Se você trocar ali a letra, né? A letra anterior pela posterior, pode sair furto em vez de fruto. Auditivo pode sair aditivo, se você não colocar o U. Obrigado como abrigado, né? Se você trocar o O pelo A. Então tem que tomar muito cuidado. Agora, eu tenho aqui também uma opinião sobre esse esquerdismo que toma conta do mundo. Os esquerdofrênicos são pessoas doentes da esquerda, e são doentes mesmo, eu rezo por eles. O pessoal da extrema esquerda, grande parte são doentes, tomam remédio à torto e à direito, envenenaram a própria cabeça. O Brasil e o mundo da extrema esquerda cresceram muito por causa da dissimulação, do cinismo, da hipocrisia deslavada. Eles levam aquilo adiante como se fosse verdade. E muita gente é cínica mesmo. Algumas ficam juntas para sempre. Morrem juntas, fingindo falar a verdade. Não mudam de jeito nenhum. Felizmente, tem alguns que estão mudando. Tem um aí que era um esquerdista, marxista, e de repente ficou lúcido. Espero que dure para sempre. Né? Como eu disse, ainda tem esperança para alguns.
Um abraço a todos, acesse @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919, @PauloRobertoMaciel 6 /. repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. A paz de Cristo Jesus.